E nós estamos trabalhando com o livro de Neemias, e hoje nós traremos algo da parte de Deus para nós pensarmos, dando continuidade a esse grande homem de Deus, nesse contexto do mundo, a gente fazendo uma aplicação para os nossos dias. O mundo, ele sempre caminha dentro dos seus moldes, mas as maneiras que a civilização, que o povo age, é sempre reincidindo nos mesmos erros. A gente pode observar a trajetória da humanidade. No começo dos primeiros viventes da Terra, já houve aquele primeiro passo errado, ali da nossa irmã e dos nossos irmãos Adão e Eva. Passou tempos ali, a gente vai verificando que lá na frente, conforme a palavra de Deus relata, na época de Noé, que viviam, comiam, bebiam, davam-se casamento, se casavam, estava a vida rolando, e de repente Deus dá um aviso de que algo aconteceria, e aconteceu o dilúvio, e houve uma modificação, vamos dizer assim, no contexto geral da terra, no cenário, e as coisas já foram acontecendo. Deus permitiu que o povo fosse cativo lá no Egito, depois trouxe o povo para uma terra prometida, onde haveria ali a perspectiva de uma vida novamente reconstruída, para que o povo pudesse adorar, servir a Deus, e a história nos revela que não aconteceu bem assim. E o contexto do livro de Neemias é exatamente o descumprimento de tudo isso. Porque Deus, quando eles foram entrar na terra prometida, Deus tinha dado uma ordem para o povo. Além da ordem, tinha deixado digamos, uma constituição, não é verdade? Deu as determinações para que Moisés escrevesse, então tinha aquelas normas para que o povo vivesse regido sobre aquelas normas. E além disso, Deus deu algumas orientações para o povo. A necessidade de vocês tomarem as cidades, tal, para que vocês possam adentrar na terra prometida. E nós, observando todo esse contexto, o título da mensagem de hoje é Vigilância é um mandamento para o cristão. E em todos os momentos, a observância das leis de Deus, a vigilância da nossa conduta, e eu até vi uma mensagem que no WhatsApp a gente acaba recebendo, ali no Facebook, de algumas coisas que a gente deve tomar cuidado. Então, a ilustração colocava ali um animal, um cavalo amarrado num tronco, e diz ali a história que o diabo foi ali, desamarrou aquele cavalo, e aquele cavalo então adentrou dentro de uma roça e comeu toda a roça. O dono furioso daquela roça pega e vai e mata o dono do cavalo. O dono do cavalo vai, mata o dono da terra. A dona da terra, vendo que o seu marido tinha morto, foi e matou a mulher do dono do cavalo. E aí houve ali uma mortandade. E aí o diabo foi inquirido, mas diabo, o que você fez? Ele falou, não, eu só soltei o cavalo. Então, a vigilância faz parte da nossa vida, não é verdade, meus irmãos? E Deus nos dá, em várias situações, Ele nos orienta através da nossa vigilância.
E aqui o contexto que nós propomos para nós meditarmos a respeito desta passagem bíblica do livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do verso 8, nós conhecemos bem a história, nós já vamos ler aqui. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então nós verificamos aqui que o inimigo, ele sempre está atento para tirar a atenção, para tirar o povo do seu objetivo, do seu alvo, da sua rota. Na nossa vida nós vamos encontrar os nossos opositores em todos os momentos. Então, nós temos que estar preparados. E o próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve e orientando os seus assessores ali que ele tinha montado, né? Ele sempre estava orientando sobre a sua volta, sobre a vigilância de manter as suas vidas irrepreensíveis, porque nem ele saberia, seria num piscar de olhos a vinda de Jesus. E nós, decorrido todo esse tempo, a gente pode, com muita nitidez, observar a sutileza que o inimigo se utiliza para tirar exatamente essa vigilância nossa, que nós temos, porque nós somos o alvo principal do inimigo, porque nós somos os pretensores a morar lá no céu, onde ele um dia esteve lá. E, diante desse quadro, a gente pode observar que realmente a nossa vigilância, o nosso cuidado é muito maior do que as pessoas quando estão lá no mundo. A vigilância deve ser uma característica nossa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 16 da primeira carta, no verso 13, ele diz: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O próprio Senhor Jesus, após o sermão profético sobre a vinda do Filho do Homem, ele orienta lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, verso 37, e as coisas que vos digo a todos, vigiai. Então ele estava preparando o povo para estar atento, observando os mandamentos, observando as leis. E hoje nós vivemos uma época bem difícil, que existem indícios de muitos segmentos, de muitos teólogos, entre aspas, tentando modificar algumas leis. Até parece que eles estão no Brasil, né? Fazendo aquelas, como é que é? O Fernando Henrique que utilizou desse mecanismo para burlar algumas normas da Constituição, fazendo umas, eu não estou lembrado agora o nome correto. Então, pessoas estão tentando amenizar a Bíblia, transformar, modificar, ampliar, preparar para esse tempo que nós vivemos. É uma estratégia do inimigo.
infiltrando inimigos, como na mesma maneira que ali eles infiltraram aquelas pessoas no meio dos operários ali de Neemias para persuadir as ideias, né, para difundir as ideias. Hoje também nós temos muitos inimigos infiltrados que tentam, de uma forma ou de outra sorrateira, desviar as nossas atenções. E o apóstolo Paulo já sofria essas mesmas infiltrações lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em escravidão. E nos dias atuais, quais são os nossos verdadeiros inimigos? Não é verdade? Hoje nós temos as coisas são tão sutis, elas são tão sorrateiras que vão adentrando. A gente pode observar o contexto social que nós vivemos hoje, a degradação de todos os valores morais, e agora essa tentativa de invalidar os valores bíblicos, até mesmo de segmentos religiosos, tentando modificar, alterar o contexto bíblico, talvez colocando uns textos mais suave, mais leve, mais brandos, não confrontando tanto o pecador, dando expectativa para que o pecador possa continuar dentro dos seus costumes, dentro dos seus hábitos, dentro das suas práticas. Como nós temos visto, algumas coisas que ocorrem hoje já abertamente, né? Alguns valores que anteriormente nós repudiávamos aqui na igreja, determinados grupos hoje já não é bem, temos que considerar, temos que tratar todos com o mesmo amor e tal, aquelas coisas todas que nós sabemos que são sutilezas do inimigo, tentando nos atrair para que se acontecer da vinda de Cristo numa desses momentos em que essas pessoas estejam cegadas ou estejam despreparadas, com certeza vão ter surpresas. E como o nosso herói aqui, que nós estamos tratando, no verso 13, ele redobrou a sua vigilância, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Porque a pretensão do inimigo era realmente tirar a atenção deste que, vamos falar aqui um pouco dele, que ele, uma pessoa que não, teoricamente, não precisava estar envolvido numa batalha, numa campanha dessa, de uma reconstrução, né? Mas é interessante que Deus sempre move algumas pessoas, e se a gente observar todo esse contexto, ele foi uma pessoa que ele motivou arregimentou toda aquela gente, e houve uma transformação total. Porque as pessoas que estavam retornando para Jerusalém, estavam vindo do exílio, eles estavam tristes, desencorajados, desesperançados, muitos já há muito tempo já não praticavam mais a religiosidade dos seus pais, então era uma sociedade que estava totalmente desnorteada nos seus valores sociais, nos seus valores morais, nos seus valores espirituais. E esse cidadão então consegue orar a Deus, pedir a orientação de Deus, e Deus então dá toda a motivação, Deus dá todas as condições para que ele fosse falar com o rei, para que ele pudesse arregimentar os primeiros
os primeiros israelitas ali a convencer para que fossem reconstruir. Eu não tenho nem ideia porque eu não conheço lá a Jerusalém, e nem sei qual era a extensão em metros, em quilômetros, mas devia ser muito grande, porque circundava toda a cidade. Então, a gente olhando assim nos olhos medíocres da nossa fé, a gente poderia dizer que era quase meio impossível, né, reconstruir as muralhas, porque naquele tempo não tinha maquinário nenhum, não tinha, era tudo na mão, era tudo manual. As madeiras para fazer os portões e tudo. Mas Deus estava no negócio. O amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Isso nos remete, meus irmãos, a nós pensarmos nos valores atuais, nas coisas atuais. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 13, ele vai colocando exatamente aqueles valores que estavam naquela época também, novamente em declínio. Veja só o que ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, verso 8 até o 13. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então, o apóstolo Paulo recomendando aos romanos exatamente para que andassem dentro do padrão aceitável por Deus, dentro daquilo que Deus regulamenta, que Deus requer de cada um de nós, para que não caísse exatamente nos mesmos problemas que nós estamos evidenciando lá no passado, quando o povo desobedientemente e desordenadamente caminhou pelas suas leis, não obedecendo o que Deus havia preconizado, ocorrendo exatamente no cativeiro, na derrubada dos muros e levado eles ao cativeiro. E agora estavam retornando à sua terra natal, e Deus permitiu que, através de Neemias, que se submeteu a Deus, que se humilhou na presença de Deus, e nós até fizemos umas outras mensagens, né? Quando nós nos humilhamos, Deus ouve as nossas orações, e realmente nós aprendemos através aqui do nosso herói bíblico, Neemias, que Deus, quando nós nos submetemos a Deus, Deus reconstruiu tudo aquilo que o povo destruiu, tudo aquilo que o povo desconstruiu no passado, através da sua direção pedida a Deus. Deus então reconstrói tudo novamente. E isso nós, trazendo para nós, que nós possamos também ser esse reconstrutor, que nós possamos também ser esse mesmo homem submisso a Deus, para nós conquistarmos aquelas coisas que muitas vezes nós precisamos, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. O apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos orar pelos nossos reis, pelos nossos dirigentes, né? Passamos agora um pleito eleitoral. Será que o povo de Deus pediu orientação a Deus, se submeteu a Deus para escolhermos,
para que fosse colocado nos lugares de destaque da sociedade pessoas que pudessem fazer o melhor para a sociedade, está nas nossas mãos. Será que nós agimos com um pouco de Neemias, que orou pelo pecado dos seus antecessores? Orou pelos pecados daqueles que haviam pecado contra Deus e pelos seus pecados foram levados cativos, e agora ele estava ali diante de todo esse quadro pedindo a Deus, e foi usado por Deus para falar com o rei, e o rei assim autorizou. Neemias nos mostra como podemos ser perseverantes. Muitas das vezes nós não nos apoderamos da verdadeira condição que nós temos de usarmos a nossa fé. E ele sabia da sua missão e não recuou. Por mais que ele encontrou muitas contrariedades, ele acreditou em Deus e acreditou nele mesmo também e seguiu em frente. Era um homem destemido. E veja só, o Senhor não tem prazer naquele que recua. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, Deus aprova e Deus recebe aquele que persevera, aquele que realmente tem visão de seguir em frente. Ele anima o povo, lembrando da grandeza do Senhor. Quando o povo estava ali, mas lembra-se que o Senhor retirou os nossos antepassados lá do Egito, fez passar o povo a pé seco pelo Mar Vermelho, e tantas coisas outras que com certeza eles haviam esquecido. É tempo de nós confiarmos no Todo-Poderoso. Hoje nós vivemos uma época difícil. Tantas contrariedades, tantas modificações, a cada dia existem mudanças no nosso contexto social, no nosso contexto religioso. E é interessante que a religiosidade acompanha a modernização da sociedade, né? Vai acompanhando. Então nós temos que estar vigilantes também para permanecermos fiéis à doutrina bíblica, a não sermos levados pelos ventos de doutrina, conforme a palavra de Deus já nos orientava lá na época de Paulo, que nos últimos dias haveria comichão nos nossos ouvidos, querendo ouvir só as coisas boas. E hoje nós temos pessoas que praticam com uma certa veemência, muito tranquila, muito fácil de persuadir as pessoas, tendo uma conversa boa, um discurso bom, falando aquilo que as pessoas querem, falando das providências divinas que garante, que faz, que a prosperidade e tantas outras coisas, persuadindo a atenção das pessoas. Mas o Senhor dissipou o conselho dos ímpios, né? O Senhor esteve presente com Neemias, dando sabedoria para que ele pudesse lidar com todos os seus inimigos. A vigilância é um mandamento para o cristão. E o profeta Abacuque nos ensina sobre a importância da vigilância, dizendo: sobre a minha guarda estareis, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido, quando eu for indagado. Então estava ali o profeta dando esta orientação.
ensinando a importância de estarmos atentos. O que é vigilância? É estar atento. O vigia está lá numa torre, no lugar alto, onde ele pode ter um raio de ação de 360 graus, observando todos os movimentos, para que no primeiro movimento de suspeita, ele possa tocar o alarme, soar o alarme, e assim garantir a segurança. A mesma coisa, a nossa segurança está na nossa vigilância, na nossa guarda, na nossa perseverança em mantermos as leis de Deus garantidas em nosso coração, para não sermos atraídos por ventos de doutrina. E hoje é interessante, meus irmãos, que a gente, observando na nossa trajetória, pelo tempo de vida que nós temos aqui, pelas experiências que nós vivemos, eu tenho visto em pessoas até que a gente daria até um crédito, dentro do contexto das igrejas e do contexto espiritual, pessoas que a gente pensava até ter um posicionamento ético, um posicionamento cristão, baseado na Bíblia, que hoje se moldam com muitas coisas que vão acontecendo. Vão se modernizando as ideias, vão modernizando as coisas, permitindo uma série de coisas adentrarem dentro da doutrina da Bíblia. E nós temos que ser vigilantes, temos que ser perseverantes e atuantes. A tentação é uma arma grande, não é verdade? De nós tentarmos burlar algumas coisas. E a arma do inimigo é fazer exatamente acontecer isso. Veja só o que Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então temos que estar atentos, porque em momento nenhum nós temos garantia de que, se nós aceitássemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, estaríamos com a nossa vida ganha. Muito pelo contrário. Para nós estarmos atentos, vigilantes. E a gente tem observado, no contexto da Bíblia, e por isso Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E somente Ele pode socorrer os que são tentados. E a gente, observando o momento que antecedia ali do acontecimento maior do contexto da humanidade, que era a sua prisão e a sua morte e a sua ressurreição, o inimigo tentou. E ele, então, suportando aquela tentação, garantiu a sua trajetória. Então, se Jesus foi tentado e persuadido a sair fora do seu roteiro, muitas vezes nós somos persuadidos a isso. Então devemos ser vigilantes. E o apóstolo Pedro também nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Estar atento, vigiar a vinda de Jesus. Está próximo, meus irmãos. Eu vejo que praticamente não falta mais nada. E não vamos perder, então, o nosso bilhete de embarque nesse último momento, não é verdade, meus irmãos? Jesus está às portas, os acontecimentos são... Então, toda a vigilância é pouca, temos que estar preparados para qualquer momento, porque os acontecimentos que estão sendo desencadeados todos os dias, a gente observa que a qualquer momento
Nós vamos deitar na nossa cama e não vamos acordar mais. Ou vamos estar num lugar e não vamos estar mais. E Jesus falou: vigiai, pois não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Para esse momento glorioso devemos estar todos preparados. E o próprio Senhor Jesus faz aquelas parábolas ali das noivas, do servo que saiu e deixou cuidando. E nós temos que estar atentos como as noivas prudentes, né? Deixando as nossas lamparinas cheias do azeite que quer representar a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vigilantes, atuantes, para o momento, a qualquer momento, Deus pode nos surpreender, nos convocando para a vida eterna com antecipado, ou a própria presença o ato mesmo de Jesus vir buscar a sua igreja. Teologicamente a gente pensa que ainda está muito longe, ou tem que acontecer algumas coisas, ou sei lá, mas eu vejo que praticamente a qualquer momento nós teremos surpresa. As evidências são muito claras e bem explícitas, que a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. Eu creio que lá no céu ele falou assim, o Senhor olhando para a terra já deu o que tinha que dar. Não precisa acontecer mais nada. E qualquer que nele esteja a esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pacientes, sede pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Assim Deus está também esperando. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, meus queridos irmãos, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo aqui na terra, eu creio que, olhando as coisas que já estão acontecendo, que já aconteceram, nós não esperamos muita coisa mais. A qualquer momento nós seremos convocados pelo Senhor. Que a nossa vigilância, que a nossa expectativa seja como esse homem valoroso, Neemias, que eu tenho aprendido bastante, eu tenho lido e fico pensando, né, como Deus é misericordioso, apesar de toda a desmoralização da raça humana, apesar de toda o pecado contra Deus, apesar de desfazer de tudo aquilo que Deus tinha feito, ainda levanta um cidadão como esse, que estava num lugar privilegiado, se humilha, ora, Deus jejua, busca a presença de Deus, Deus dá a orientação para que ele fosse falar com o rei se compadece, dá as cartas para que ele pudesse então vir e conversar com aquelas pessoas e reconstruir uma coisa que estava praticamente totalmente destruído. E eu fico pensativo aqui, falei, em 52 dias as pessoas reconstruíram todos os muros, né? Então a gente percebe o mover de Deus. Então, quando nós nos dispomos a ser vigilantes, atuantes e perseverantes, como Deus age de uma forma em que nós não entendemos e nem vamos entender. Precisamos ter essa altivez, essa mesma, esse mesmo amor, vamos dizer assim, que esse servo Neemias teve
de olhar a desgraça que a nação estava, a sua cidade totalmente destruída, o templo de Deus estava ali dentro daquelas muralhas, e ele reconstrói, e o mais importante de tudo, que ele consegue, após a reconstrução de tudo isso, fazer que o sacerdote Esdras lesse as leis, as pessoas então entenderam, as pessoas se humilharam e se submeteram novamente ao senhorio de Deus. E a gente então observa a longanimidade de Deus, apesar de todo o nosso erro, de toda a nossa incompetência, de toda a nossa incredulidade, Deus ainda permitiu um grande mover. Houve ali uma ação grandiosa dentro daquele, após a construção das muralhas e do portão, onde o povo pôde congregar, e houve o mover, houve a ação de Deus miraculosa ali, com certeza. As pessoas se sentiram novamente, o apoio de Deus. Meus amados irmãos, todos aqueles que desejam almejar o reino de Deus, que nós possamos aprender com esse servo Neemias, que tudo é possível àquele que crê, desde que nós nos submetamos, desde que nós nos sujeitamos àquilo que Deus tem para nós, que nós possamos também ser os Neemias de hoje, encorajando esses pecadores, aqueles que deixaram os costumes, que deixaram as tradições, que a gente possa então, dessa mesma forma, ser movidos e motivados para poder fazer a boa obra nos dias de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar no profundo dos nossos corações.